Olá, pessoal do nosso canal Café e Bíblia. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson. Hoje trazendo mais uma pergunta bíblica. Será que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Será que era o mesmo homem, era o mesmo nome? Isso a gente vai ver aqui daqui a pouquinho no canal Café e Bíblia, tá certo? Estamos aqui, amados, nessa tarde, trazendo uma síntese, da parte do Senhor Jesus e uma pergunta muito interessante, a qual eu fiz aos amados: será que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, e também capítulo 13 e o versículo 9, tá certo? Que vai nos dizer o seguinte, em Atos 9, 4, que fala assim: E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vemos também em Atos, capítulo 13, versículo 9, que nos diz a palavra do Senhor: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então nós vemos aqui, amados, já na palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, já respondendo a nossa pergunta. Nós vemos aqui no versículo 9 do capítulo 13, que o texto vai ser bem claro em dizer o seguinte, que Saulo também se chamava Paulo. Então nós vemos que é a mesma pessoa. Então nós vemos o seguinte, no Antigo Testamento, Deus trocou o nome de vários personagens. Exemplo, Abraão, Sara, Jacó e alguns outros. Então Deus tinha, os seus propósitos na vida de cada um deles. Podemos citar aqui alguns exemplos. Exemplo, Miriam, no Antigo Testamento, que no hebraico, ela era conhecida como Miriam. Já no Novo Testamento, que é o grego, Miriam é conhecida agora como Maria. Então, o nome Miriam no Antigo Testamento, no hebraico, no Novo Testamento é Maria. Nós vemos também Josué. Josué é o seu nome no Antigo Testamento. No Novo Testamento, que é no grego, o nome Josué significa Jesus. Nós vemos também outros aqui. Judá é conhecido, como no Antigo Testamento, e Judas no Novo Testamento. Nós vemos também Jonas, Jonas no Antigo Testamento, no hebraico, e no Novo Testamento, conhecido como João, tá certo? Nós podemos ver o seguinte, que Saulo é o mesmo Paulo. Está lá em Atos, capítulo 13, versículo 9, onde nós acabamos de ler. Então, a origem do nome Saulo vem de Saul, ou Shaul, que é em hebraico, que é o seu nome judeu, que significa pedido a Deus, tá certo? Então, Saul vinha da tribo de Benjamim. Já o nome Paulo vem de Paulus, que Paulus está em latim, que significa pequeno. Nós vemos aqui o nome Saul, que era uma homenagem à sua tribo. Saul, ou Saulo, foi pedido a Deus por seus pais. Esse é o significado do nome Saulo ou Saul. Então nós vemos aqui também Samuel. Samuel foi ouvido por Deus. O significado do nome Samuel quer dizer foi ouvido por Deus. Nós vemos também o significado do nome
Zacarias, né, que põe o nome do seu filho, né, de João, que significa graça de Deus, tá certo? Então, no Novo Testamento, amados, só existe um que Deus trocou o seu nome. Alguém sabe quem foi ele? Quem falou Pedro acertou, né? Antes o seu nome era Simão, né, que significa palha. E agora o Senhor vai lhe chamar de Cefas, né, que é Pedro, que o significado do seu nome é pedra pequena ou pedaço de rocha. Então nós observamos o seguinte, que no Talmud, né, 16, parte B, vai dizer o seguinte, né, na crença cultural judaica, há 4 coisas que anulam a sentença de um homem. Nós vemos isso aqui, um comentário rabínico, né, que está lá também em Gênesis 17, versículo 15, falando sobre a Torá, lei de Moisés. Então, 4 coisas que anulam a sentença de um homem no comentário rabínico, dentro da crença cultural judaica. Quais coisas eram essas? Primeiro, a caridade. Né? Quem fazia caridade, quem tinha amor, né, ao próximo, esse era livre da sentença. Segundo, a oração. Aqueles que tinham um período de oração, aqueles que oravam ao Senhor, que se dedicavam a orar a Deus, também era anulado da sentença. Terceiro, mudança de nome. Então, quando a mudança de nome era feita na vida de um homem, de alguém, de uma pessoa, então se anulava a sentença. Lembra de Jacó? Quando ele se encontrou com o anjo e disse: eu só te largo quando mudares o meu nome, quando me abençoardes. E ali o anjo tocou na coxa, né, de Jacó, o feriu e mudou o seu nome de Jacó para Israel. E quarto e último, mudança de proceder. Então todos aqueles que mudavam de vida, né, mudavam de atitudes, mudavam de comportamento, eles tinham a sua sentença anulada. Tá certo, amados? O vídeo foi só até aqui, então que Deus abençoe os amados. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, tá certo? Café e Bíblia. Curta, compartilhe, comente, tá certo? E que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá bom? Fiquem na paz.